Bom dia, grupo. Eu estou aqui colocando aqui a, a minha luva, cara, porque, porra, tá um frio do cacete aqui no Rio de Janeiro, cara. Às vezes as pessoas podem pensar até que eu tô de sacanagem. As pessoas que não são aqui do Rio podem pensar assim, porra, doutor Cajarana tá de sacanagem. Não, mas aqui tá fazendo frio, pelo menos pra gente aqui, pelo menos pra mim. Tá um frio, uma coisa terrível, cara. Eu passei uma noite, porra, e tá frio, cara, tá frio. Não quero saber, tá frio. E eu vou botar a minha luva aqui. Eu quero falar que hoje é dia 21 de agosto, domingo, e nós tivemos mais uma vitória expressiva do nosso querido Fluminense, cara. Nosso querido Fluminense ontem no Maracanã brincou, mas isso fica para o segundo áudio. Eu vou continuar falando sobre o Senado, sobre a política, porque eu achei que a minha matéria não ficou completa, eu vou completá-la hoje. Vou fazer o Senado 2, que é explicando aqui, por exemplo, eu vou falar sobre o Rio de Janeiro, porque todo mundo sabe que eu sou daqui. Então nós temos 3 senadores aqui, que é um tal de Portinho, que eu não sei nem quem é. Temos o Flávio Bolsonaro, o Copenhague, da Casa de Chocolate, que compra amanhã mansão de 6 milhões, vendendo chocolate. Ele vende aquelas porra de língua de gato. E o cara, ele deve dar um dinheiro, foi o que o cara falou uma vez, é certo. Parece que na loja do Flávio Bolsonaro, todo dia é Páscoa, porque ele vende muito chocolate mesmo. E ele comprou a porra de uma casa, boa sacanagem não, cara, vendendo chocolate. E o saláriozinho dele ali de senador. E temos o Romário, o peladeiro Romário, língua presa. Então eu quero dizer o seguinte, rapaz, que é um absurdo a gente ter que conviver com esse tipo de situação. De você ver que a média do povo brasileiro, do salário do povo brasileiro, de quem trabalha, de quem realmente coloca o país para funcionar, gira em torno de R$ 2.400. Essa é a média geral, se você for dividir pelo povo brasileiro. Uma grande maioria ganha mil e pouco, outros têm um saláriozinho melhor, então na média fica 2.400. E você tem um senador ganhando R$ 33.000, sendo que, com aquelas benesses, com aquelas coisas todas, para uma despesa exorbitante. Tanto para o deputado, que são 513 deputados, que têm o mesmo salário que o senador, R$ 33.000. E tem esse valor que são incluídos despesas, coisas que realmente o povo ele não tem acesso, eles são uma classe privilegiada. Então, cara, é triste você ver que a população, que quem carrega o piano mesmo, está passando por uma delas. As pessoas vão ao mercado e ficam assustadas com as coisas, com os preços, coisa que para esse pessoal, eles não se preocupam com isso. Mas não se preocupam mesmo. O nosso senador Bolsonaro, o do chocolate, ele tem uma lojinha, que é uma lojinha pequenininha. Se você entrar correndo na loja dele, você bate na parede, porque é pequenininha. Ali num shopping, aqui na Barra da Tijuca, esse senador, ele consegue comprar uma casa que parece a casa de um califa, de um imperador. Do imperador, mano. Mas mora ele e a mulher na casa. Eles têm que marcar, têm que andar com aquela porra do octógono para se localizar dentro da casa, porque a casa é muito grande para eles. Enquanto o povo vive aqui no Rio de Janeiro, onde ele representa, o estado que ele representa, ele que antes dessa casa ele morava na Barra. Ele, o pai dele, os irmãos dele. Aqui o pessoal mora em favela, em cubículos.
E ele mora lá e não quer saber não. Ele disse que é o seguinte, ele trabalha duro vendendo chocolate. Bom, então tudo bem. Agora outra coisa que me veio à mente, cara, eu me lembrei agora. Eu vou contar uma passagem do tempo que eu era taxista. Eu fui taxista há muito tempo, eu vi muita coisa no táxi. E eu, uma vez, eu andando em Copacabana, eu trabalhava muito de madrugada na Zona Sul, em Copacabana. E eu com um taxizinho na época, logo quando eu comecei no táxi, o carro era um carro de empresa, que eu pagava diária, e era um Corsinha Kinder Ovo, aquele Corsa hatch, aquele piquititinho. E 4 portas, carrinho todo apertadinho. E tô eu, né, vindo ali de madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, na Avenida Atlântica, ali no meio. A Avenida Atlântica de madrugada parece um inferno. É igualzinho o inferno. Se tem um inferno, é aquela ali, a Avenida. É piranha, viado, maluco, maconheiro, ladrão, tem a porra toda. Aí me faz sinal um coroa com 2 mulheres, nova. Eu parei, ele entrou na frente, as duas entraram atrás. Aí ele falou assim pra mim, bota pra Help aí. A Help era uma boate, para quem não é aqui do Rio, uma boate ali em Copacabana, no posto 5, e um piranhol ali, uma casa de prostituição, que era disfarçada de boate. Aí eu cheguei e ele falou para mim assim, que ele era senador. Falou, porra, maluco, eu sou senador, esse teu carro aqui, porra, carro apertadinho, carro. Eu falei, pô, cara, é apertado, mas é meu. O carro nem meu era. Mas eu, para mim não ficar por baixo, falei, não, o carro é meu, porra. Eu sou o senador e o caralho. Aí falou o Estado lá, senador lá pela casa do caceta. Aí eu tô falando, pô, esse coroa está de sacanagem comigo. E as 2 mulheres atrás, nova. Eu parei na porta da Help, só tinha polícia ali, ficava muita polícia. Aí ele chamou o segurança, o cara veio. Aí é que eu vi que ele era senador mesmo. O cara falou, ô senador, como é que tá o senhor? Ele, pô, vai chamar minha piranha lá dentro. Aí o cara, o cara entrou na Help, foi lá e trouxe outra mulher, entrou atrás, 3 mulheres atrás e o velho senador na frente. Eu comigo, eu pensando assim, eu falei, esse deve ser um ladrão, filho da puta, esse senador. Mas é senador, e é por Roraima, Macapá, Rorar. Eu não sei de onde porra era, mas eu sei que ele é senador, é igual os outros. Aí ele falou assim, vamos pra Lagoa. Aí falou para as mulheres, porra, vocês fizeram uma zona no meu apartamento. Aí a mulher, pô, senador, a gente tava cozinhando. Ele, cozinhando o caralho, e dando esporro nas mulheres. Aí eu deixei ele na porta de um prédio, lá na Lagoa, Rodrigo de Freitas, lugar nobre. Ele tinha um apartamento ali. Desceu ele e as 3 mulheres, me pagou, não me deu uma gorjeta, ainda falou mal do carro. Eu falei, puta que pariu, o que esse coroa vai fazer com essas 3 mulheres, cara? Esse era um senador. Agora você vê, de repente lá no plenário, todo sério, todo isso, todo aquilo, e ali, pô, mas eu me lembrei desse lance do senador para falar. Então eu acho um absurdo, cara, eu acho um absurdo você pagar o que a gente paga para esses morrinha, cara. Eu vou desligar aqui e vou falar do Fluminense, que isso sim que é alegria. Eu tenho que tirar a luva para poder desligar. Um abraço.